Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aí do outro lado, nos dando a honra de assistir esse vídeo. Estamos aqui para a parte 3 do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ok, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Vamos! 3 noites depois, o velho major veio a falecer. Sua passagem foi tranquila durante o sono. Seu corpo foi enterrado próximo ao pomar. Isso se deu no início de março. Ao longo dos próximos 3 meses, houve uma intensa atividade secreta. O discurso do major havia dado aos animais mais inteligentes da chácara uma perspectiva inteiramente nova acerca da vida. Eles não sabiam quando se daria a rebelião prevista pelo major e tampouco tinham qualquer razão para imaginar que ela ocorreria durante a sua geração. Mas mesmo assim compreenderam claramente que era o seu dever iniciar a sua preparação. A tarefa de instruir e organizar os demais recaiu naturalmente sobre os porcos, que eram, em geral, reconhecidos como os animais mais espertos. Dentre eles havia 2 lideranças proeminentes, dois porcos jovens, chamados Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender como reprodutores. Napoleão era um bichão grande, de olhar um tanto feroz, o único porco da chácara vindo do condado de Berkshire, não muito falante, mas com uma reputação de sempre fazer as coisas do seu modo. Bola de Neve era mais vivaz, comunicativo e inventivo do que Napoleão. No entanto, não tinha a mesma reputação quanto à solidez de caráter. Todos os demais porcos machos da chácara eram castrados. Dentre eles, o mais conhecido era um porquinho gordo chamado Dedo Duro, de bochechas redondamente rechonchudas, olhos cintilantes, caminhar ligeiro e voz penetrante. Ele era um orador brilhante e, quando argumentava sobre um tema difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, algo que de alguma forma era um tanto persuasivo. Os demais diziam que Dedo Duro era bem capaz de convencer alguém de que o preto era branco. Esses 3 organizaram os ensinamentos do velho major num sistema de pensamento bastante completo, ao qual deram o título de animalismo. Diversas noites por semana, após o Sr. Jones ter ido dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e expunham aos demais os princípios do animalismo. No início, eles esbarraram com muita estupidez e apatia. Alguns dos animais diziam ter um dever de lealdade para com o Sr. Jones, a quem eles chamavam de dono, ou faziam comentários simplórios do tipo: "O Sr. Jones nos alimenta, se ele for embora, nós iremos morrer de fome." Outros faziam perguntas como: "Por que deveríamos nos preocupar com o que acontece depois da nossa morte?" Ou ainda: "Se essa rebelião vai estourar de um jeito ou de outro, que diferença faz se trabalharmos em prol dela ou não?" E assim, os porcos tinham grande dificuldade em fazê-los compreender que isso tudo ia contra o espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas vinham sempre de Molly, a égua branca. A primeira pergunta que ela fez à Bola de Neve foi: "Ainda haverá açúcar após a rebelião?" "Não", Bola de Neve respondeu com firmeza. "Nós não temos como produzir açúcar nessa chácara. Além do mais, você não precisa do açúcar. Você terá toda a aveia e o feno que quiser." "E ainda será permitido que eu use fitas amarradas na minha crina?" perguntou Molly. "Camarada", disse Bola de Neve, "essas fitas que você tanto adora são a medalha da servidão. Será que não percebe que a liberdade vale mais do que todas essas fitas?" Molly acabava concordando, mas nunca parecia estar lá muito convencida.
Os porcos travavam uma luta ainda mais árdua para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo domesticado. Moisés, além de ser mascote do Sr. Jones, era também um espião e um fofoqueiro. No entanto, era capaz de engatar conversas um tanto inteligentes. Ele afirmava ter conhecimento da existência de uma região misteriosa chamada de Montanha do Algodão Doce, para onde iam todos os animais após a morte. Ela se situava no alto do céu, um pouco acima das nuvens, segundo Moisés. Na Montanha do Algodão Doce era domingo nos 7 dias da semana, e as melhores pastagens cresciam no campo o ano inteiro, e das cercas vivas era possível colher torrões de açúcar e bolos de linhaça. Os animais odiavam Moisés porque ele vivia contando histórias e nunca realmente trabalhava, porém alguns deles acabavam acreditando na Montanha do Algodão Doce, e os porcos eram obrigados a arguir de forma contundente para convencê-los de que não poderia existir um lugar assim. Os seus discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Cascudo e Margarida. Esses 2 encontravam enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si mesmos, mas assim que aceitaram os porcos como seus instrutores, passaram a absorver tudo o que eles lhes diziam. E ainda conseguiam passar tudo para os demais animais, através de uma linguagem mais simples. Ambos jamais faltavam às reuniões secretas no celeiro e sempre lideravam o coro do canto Bichos da Inglaterra, que sempre encerrava os encontros. E no final das contas, a rebelião acabou estourando muito mais cedo que qualquer um deles poderia imaginar. No passado, o Sr. Jones havia sido um patrão duro, porém muito competente no lido com as coisas da chácara. Ultimamente, no entanto, ele vinha caindo em decadência. Ele perdera boa parte do seu entusiasmo após ser executado num bom dinheiro pelo resultado de uma ação judicial, e passara a beber muito além da conta. Por vezes, passava dias inteiros recostado em sua cadeira de braços na cozinha, lendo os jornais, bebendo e, de vez em quando, dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Seus funcionários eram preguiçosos e desonestos. O campo da chácara estava coberto de erva daninha. Os galpões necessitavam de reformas nos telhados, as cercas mal se mantinham de pé, os animais eram mal alimentados. Veio junho e o feno estava quase pronto para ser colhido. Na véspera do solstício de verão, que caiu num sábado, o Sr. Jones foi ao Willingdon e ficou tão bêbado no Leão Vermelho que só conseguiu retornar para casa lá pelo meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e logo saíram para caçar lebres, sem se importarem em alimentar os animais. Quando o Sr. Jones chegou, foi imediatamente para o sofá da sala e logo caiu no sono, com o News of the World, Notícias do Mundo, aberto sobre o seu próprio rosto. Assim, quando veio a tardinha, nenhum animal havia sido alimentado. Ora, todo esse descaso não poderia mais ser suportado. Uma das vacas arrebentou as chifradas à porta do seu galpão, no que foi acompanhada pelos outros animais. Foi exatamente aí que o Sr. Jones acordou. Logo após, ele e seus 4 homens chegaram na entrada do celeiro com os chicotes na mão, estalando-os à torta e à direito. Isso passou do limite suportável para aqueles animais famintos. Em conjunto, embora nada daquilo houvesse sido planejado anteriormente, eles se lançaram numa carga de ataque aos seus opressores. Jones e os seus homens se viram, de uma hora para outra, cercados e tomando coices de todos os lados. A situação estava totalmente fora do seu controle. Nunca tinham visto os animais se comportando daquela forma, e a revolta súbita daquelas criaturas que eles estavam acostumados a surrar e maltratar à vontade os encheu de pavor. Após alguns instantes, eles desistiram de tentar se defender na posição em que estavam e simplesmente deram no pé. 1 minuto depois, os 5 homens podiam ser vistos correndo desesperadamente pela trilha que levava até a estrada, com os animais em seu encalço, triunfantes.
A mulher do Sr. Jones olhou pela janela do quarto e, ao se perceber do ocorrido, juntou às pressas alguns pertences numa bolsa de pano e escapuliu da chácara por outra trilha. Moisés pulou do seu poleiro e voou atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os animais haviam perseguido Jones e seus homens até os limites da chácara. E assim que eles tomaram o rumo da estrada, fecharam atrás deles a porteira de 5 barros da entrada. E assim, praticamente antes de se darem conta do que se passava, a rebelião havia sido bem sucedida e a chácara do Solar era finalmente deles. E assim aqui a gente termina esse nosso trechinho de hoje da leitura do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Se você deseja adquirir o livro, aqui embaixo tem os meus links de associada da Amazon, tanto para a versão física quanto para a versão digital. Aqui em cima tem um card já com a playlist dos trechos anteriores, caso você esteja chegando aqui agora. E também aqui na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais, caso vocês desejem me seguir no Twitter ou no Instagram. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Esse livro é muito bom. Esse livro é maravilhoso. Gente, eu gosto muito dele. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.